quase lá. É sobre isso que vou falar. Quase lá. Algumas coisas têm um quase no meio. Algumas atitudes nossas são impedidas, barradas, ou encontram um quase que impede de concretizar a ação ou a atitude. Moisés foi o homem que passou por grandes problemas na vida, desde o seu nascimento até o momento em que ele foi transferido, recolhido ou promovido para a pátria celeste. Quando Moisés nasceu, estava tendo uma matança de crianças. De certo é que ele foi escondido dentro da casa dos seus pais durante os seus 3 primeiros meses de vida. Logo após, Moisés já era grande, um bebezinho crescido, e o seu choro já não mais podia ser contido pelas paredes da residência. E para não morrer, foi colocado em um cesto e colocado nas águas do rio Nilo, para que o rio encarregasse de conduzi-lo. Foi resgatado das águas por uma moça, membro da família real. E por ter sido ele resgatado das águas, colocou-se o nome de Moisés, cujo nome tem o significado de retirado das águas. E de um bebê escondido em casa, passou-se a ser criado no palácio real, tido como membro da família real e um sucessor do trono posteriormente. Até então tinha acabado os perrengues da vida. Até então aquela porção de dias ruins e de dificuldades teria acabado ali. Até um dia que ele teve uma atitude que mudou a sua vida para sair do palácio e retornar a um grupo de pessoas que eram seus familiares biológicos. Precisou fugir, foi para o deserto, deixou de ser um sucessor do trono para ser um pastor de ovelhas. E lá, pastoreando as ovelhas, um dia Deus o chamou. Deus escolheu Moisés lá no seu trabalho, nos seus afazeres. E ele tinha saído fugido do palácio. E Deus o mandou de volta. Agora não mais para ser ou retornar à sua posição inicial de um sucessor ou um herdeiro do trono, mas ele agora tinha uma missão, ele agora tinha um propósito definido, ele tinha um projeto nas mãos, que esse projeto não tinha nascido no coração de nenhum arquiteto humano, mas sim do próprio Deus. E esse Moisés foi o homem que Deus escolheu para tirar lá do Egito um grupo de pessoas conhecido como os hebreus. E começava-se então, ou recomeçava-se, um ciclo de muitas dúvidas, dias nebulosos, problemas e mais problemas a serem enfrentados por esse homem Moisés. E para cada situação enfrentada, Deus providenciava
um milagre, uma saída, alguma coisa. De certo é que Moisés não passou de um instrumento humano nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E tudo que Deus pediu para ele fazer, ele fez. Retirou o povo do Egito e os conduziu no deserto, rumo a este lugar que nós terminamos de ler, a essa terra prometida. Deus prometeu a essa terra a um homem, e a possessão dessa terra seria repassada à descendência desse homem. Esse homem, Abrão. Mais tarde Deus mudou o seu nome para Abraão. Quando ele era velho, Deus lhe deu um filho por nome de Isaque. E a esse Isaque Deus deu 2 filhos, Jacó e Esaú. Deus escolheu para si Jacó, o qual mais tarde Deus mudou o seu nome, deixando de ser chamado de de Jacó, e passou a ser chamado Israel. O nome de Jacó tem o significado de trapaceiro, aquele que a qualquer custo tomava posse da bênção de alguém. E passou a ser chamado Israel, campeão com Deus. Deus foi mudando a história de Jacó. Deus mudou a cabeça de Jacó. Deus mudou a visão de Jacó. Deus mudou o coração de Jacó, que significa os sentimentos humanos. E esse Jacó foi parar no Egito, através de um dos seus filhos, chamado José. E desceram para lá 66 almas, junto com Jacó. Passou-se um tempo, Jacó morre. Aquele povo aumentou. Das 66 almas, germinaram 1,5 milhão de pessoas. E Moisés foi o homem chamado e escolhido por Deus para ir lá e liderar aquele 1,5 milhão de pessoas e tirá-los de lá e conduzi-los no deserto, ou pelo deserto, até chegar a essa terra aqui, a terra prometida, a terra de Canaã. E durante esse percurso no deserto, Moisés passou por maus bocados. Durante esse percurso no deserto, Moisés enfrentou dias nebulosos. Moisés conviveu com pessoas difíceis. Moisés liderou pessoas difíceis. Moisés pregava para pessoas incrédulas. Moisés teve que ouvir coisas que ele não gostaria de ter ouvido. Moisés teve que falar duro, às vezes, coisas que ele não gostaria de falar, mas lhe era necessário falar. E a promessa de Deus para Moisés foi: você vai lá e vai tirar de lá esse povo, e vai trazê-los para a terra que eu já disse para eles que a terra é deles, e você vai conduzi-los até chegar a essa terra. Quase lá, Moisés chegou bem perto. Moisés chegou a ver. Moisés chegou na divisa, na fronteira, mas não recebeu a permissão para cruzar a fronteira, para sair do deserto e pisar na terra prometida. Ele visualizou. E enquanto Moisés visualizava, é provável que ele tenha feito uma retrospectiva na sua vida. Enquanto Moisés estava lá em cima, na parte mais alta daquela cadeia de montanhas, e que deslizava o seu olhar por aquelas campinas, provavelmente ele tenha feito uma retrospectiva do seu primeiro dia no Egito, quando recebeu a missão, até aquele exato momento onde ele via a terra prometida, mas tendo a certeza de que para lá ele não poderia passar. E a segunda certeza que ele tinha
é que ele cumpriu a sua missão. É que a tarefa que Deus deu a ele estava concretizada ali. É que a função que ele recebeu, ele desempenhou. Ele foi um líder, um dos líderes mais capacitados por Deus, mais usados e mais ousados, e o homem de maior poder na palavra, porque era instantâneo os acontecimentos de tudo aquilo que ele falava. Não por causa dele próprio, mas por causa da ação de Deus que estava sobre ele. Então, ao subir naquela montanha e ao olhar naquelas campinas, Moisés provavelmente tenha lembrado das promessas que Deus fez, de tudo quanto Deus falou daquele povo aos ouvidos e ao coração de Moisés. É provável que Moisés relembrou todos os discursos que Deus o fez para Moisés transmitir àquela congregação de pessoas. Provavelmente Moisés relembrou que ele clamou ao Senhor, e o Senhor abriu os olhos dele, e na frente dele, Moisés, ele encontrou uma árvore, e tirando um galho daquela árvore, colocou na água, e aquela água deixou de ser amarga, e passou a ser uma água pronta, própria, adequada para o consumo humano. Aquela árvore era Jesus Cristo, a árvore da vida que os acompanhava. Provavelmente Moisés tenha lembrado de quando Deus disse a ele: apenas toque na rocha e dê uma ordem, e a rocha dará água para vocês beberem, vocês e todos os animais, todas as criações. Por ter ouvido demais murmurações, Moisés não apenas tocou na rocha, ele bateu nela, não uma, mas 2 vezes. Provavelmente estas coisas, esses acontecimentos, Moisés reviveu ao olhar para aquela terra. Provavelmente Moisés tenha pensado que, por causa de algumas atitudes daquele povo que ele foi escolhido para liderá-los, ele, Moisés, estava sendo bloqueado ou impedido de cruzar a fronteira e passar a pisar naquela tão sonhada terra que aquele povo estava perto de adentrar a ela. Moisés chegou quase lá. Moisés esteve bem perto, quase lá. Amados, nós também estamos quase lá. Nós estamos quase em 2020. É uma realidade para nós. Dá para se contar as horas. Talvez você está saindo da faculdade, você está quase lá. Talvez você está com uma proposta de emprego, você está quase lá. Talvez você está concretizando um negócio, você está quase lá. Talvez você está sonhando, almejando algo, você está quase lá. Você que está solteiro, está conhecendo alguém interessante para relacionamento, você está quase lá. Você que está solteiro, relacionando, está pensando em casamento, você está quase lá. Não significa que você vai chegar lá, mas você está quase lá. Tem algumas pessoas nesta hora acamadas. Tem algumas pessoas nesta hora entubadas.
em leitos de UTIs, estão quase lá. Não é estão quase lá porque não estão lá, mas está quase lá, quase partindo. Qual o seu quase lá? Qual a sua situação? Qual o seu momento? Qual o seu quase lá? Importante. O versículo 1. Moisés subiu, caminhou, trajeto. Todos nós também estamos em uma caminhada, em uma jornada, em um trajeto. Muitas pessoas estão sonhando na concretização almejam, aspiram, visualizam, vislumbram, respiram isso, sentem isso, sonham acordados com isso. Moisés também era assim. Moisés sonhava chegar na terra prometida. Moisés almejava a terra prometida. Moisés queria a terra prometida. Moisés buscava a terra prometida. A cada dia que passava, ele aproximava mais da terra prometida. Importante. Aqui do versículo 1 ao versículo 4, lista-se o nome de todos os filhos, se não de todos, mas da maioria deles, dos filhos de Israel. Todos os limites, os termos, as divisas da terra, Deus mostrou para Moisés aqui. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés o seguinte: o que eu disse para você, a promessa que eu fiz a esse povo, cujo povo eu entreguei nas tuas mãos, sob a sua responsabilidade, sob a sua liderança, eu estou te mostrando que o que falei é verdade. Eu estou te mostrando que o seu trabalho não foi em vão. Veja, confira. Moisés deve ter dado uma respirada profunda e no íntimo do seu coração ele deve ter dito: é verdade, Senhor. É verdade. Tudo que o Senhor disse está concretizado diante dos meus olhos. Tudo. Não tinha ficado nada daquilo que o Senhor disse que não tinha sido concretizado até então. E no versículo último, que é o versículo 4, Deus faz uma revelação para Moisés. Uma revelação dura, uma revelação franca, uma palavra aberta, uma palavra desafiadora e confortadora ao mesmo tempo. O Senhor disse para Moisés: esta é a terra. Esta dá-nos a entender que Deus apontou para Moisés, porque este aqui é um pronome demonstrativo. Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e disse a eles que eu daria essa terra à descendência deles. E você está vendo a terra que eu prometi a eles. Eles vão e você não. Eles desfrutarão plena e abundantemente da terra. A você é permitido apenas a visão. Veja. Amados,
Tem algumas coisas do ontem que não servem para o hoje. Para nós sairmos dessa margem do quase lá, nós precisamos abrir mão de algumas coisas do ontem, que significa passado, porque elas já não nos servem para o hoje, presente. Provavelmente Moisés tenha repensado a sua vida, as suas atitudes, e deve ter perguntado a si mesmo: por que eu tive tais atitudes? Por que eu pronunciei tais palavras em momentos não oportunos? Por que tive tais decisões? Provavelmente ele tenha feito um reapanhado, uma retrospectiva da sua vida. Mas por outro lado, Moisés estava descansado. Sabe por quê? Porque estava chegando o momento de ele passar aquela responsabilidade para outra pessoa, que iria dar continuidade àquela obra que Deus iniciou lá atrás, usando o servo Moisés. Deus começou alguma coisa usando a sua vida. Deus iniciou uma obra usando você. Assim como Deus usou Moisés em um projeto claro, definido, transparente, Deus não quer usar a sua vida. Ele está usando a sua vida. Talvez Ele almeja nos usar mais, mas alguns quase lá têm nos limitado, têm nos impedido de cruzar algumas fronteiras, de avançar para o próximo passo, para o próximo nível, para o próximo degrau, para a próxima escalada. Por isso eu perguntei aos irmãos: qual o seu quase lá? Sejamos abertos para obedecer aquilo que Deus requer de nós. Falemos aquilo que Ele quer que nós falemos. Façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Sejamos quem Ele quer que nós sejamos. Em outras palavras, Deus quer o controle de nossas vidas, assim como Ele tinha o controle da vida de Moisés. Aí talvez alguém pense: mas que Deus controlador é esse que não deixou Moisés entrar na terra prometida? Ciclos se abrem e ciclos se fecham. Para cada empreitada, Deus conta com um líder, Deus conta com alguém. Sejamos todos nós conscientes de que Deus está contando conosco, e Ele quer continuar contando conosco nos dias que se seguem. Sejamos todos nós conscientes que Deus que nos chamou lá em alguns dias, semanas, meses, anos atrás, tem um plano, um projeto e um propósito definido para cada um de nós. Lembremos de Moisés.
Quando ele nasceu, havia uma matança de crianças. Ele passou 3 meses escondido dentro da sua própria casa. Depois dos 3 meses, quando o choro dele já não podia mais ser contido pelas paredes da sua casa, ele foi colocado dentro de um cesto, colocado no rio. Olha a mão de Deus, olha a providência de Deus na vida de Moisés. Amados, olhemos para as nossas vidas, para a providência de Deus, para a mão de Deus nos conduzindo, nos direcionando, até nós chegarmos aqui. Agora eu te faço um apelo de amigo, de irmão, de companheiro: não permita parar no quase lá. Porque é provável que Deus quer que você não fique no quase lá. Ele quer que você chegue lá. Nós estamos saindo do ano que finda daqui a uns 2 dias. Tem algumas coisas desse ano que se corre que você não gostaria de levar para o ano seguinte. Saia do quase lá. Quais as atitudes nossas desse ano que nós não gostaríamos de repeti-las no decorrer do ano que se aproxima? Quais as decisões que nós tomamos aqui que nós não gostaríamos de tê-las ou de repeti-las no ano que se aproxima? Quando Moisés chegou ali no alto daquela montanha, talvez se ele pudesse mudar algumas coisas na sua vida, se Deus tivesse dado a ele uma borracha, uma coisa de escrever, um lápis, uma caneta, qualquer um pincel, coisa do gênero, e umas folhas de papéis, provavelmente ele não escreveria algumas coisas que tinha sido escrito até então. Com isso eu estou dizendo: sejamos nós vigilantes para não termos as mesmas atitudes que nós não gostaríamos que se repetisse, que tivemos esse ano, no ano de 2020. Saia do quase lá. Porque se nós tivermos as mesmas atitudes, as mesmas posturas, os mesmos comportamentos, provavelmente nós chegaremos, se Deus nos der vida e saúde, para chegarmos nesse dia, daqui a 365 dias para frente, e olhar assim e dizer: nós podíamos ter avançado mais, nós podíamos ter crescido mais, nós podíamos ter aprendido mais. Mas se não, nós olharemos e diremos: chegamos quase lá. Torçamos todos para não ficarmos no quase lá. Deus quer que você chegue. Deus quer que você cruze a linha de chegada. Deus quer que você cruze a fronteira e que os dias passados sejam professores para que possamos aprender com eles, para efetivarmos as mudanças para os dias que virão. Se Moisés tivesse a oportunidade de mudar algumas coisas na vida dele, nas atitudes dele, provavelmente ele mudaria muitas delas. Provavelmente quando Deus disse para ele: apenas toque na rocha que ela vai dar água, e que ele, estressado com tanta murmuração, não apenas tocou, ele desobedeceu a Deus.
E quando ele desobedeceu a Deus, ele deixou de santificar o nome de Deus. E isso lhe custou. Isso custou para Moisés a vida, para ele não entrar na terra prometida. Tem alguma área da vida da igreja que a igreja precisa rever? Perdão, eu vou repetir. Sei que a insistência na repetição é chatice e às vezes se faz desnecessário, mas quero contar com a sua misericórdia para ouvir novamente. Tem alguma área na vida da igreja que a igreja precisa rever? Não é na unidade, é na coletividade. E também na unidade. Pense como Moisés, ou imagine como Moisés pensou nos últimos 30 segundos da sua vida no alto daquela montanha, olhando e vendo aquela beleza, aquela planície, aquela terra plana, aquelas árvores verdes, aquela coisa maravilhosa, e ficando aquém da sua vontade, por não poder descer daquela montanha e apenas cruzar aquela fronteira. Atitudes. Se nós mudarmos nossas atitudes, nós vamos chegar mais longe. Mas se permanecermos com elas, ou com algumas delas, talvez a gente chegue em 2020, nesse dia, no ano seguinte, apenas olhando, contemplando algumas coisas à nossa frente e relembrando e dizendo assim: se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido diferente, eu estaria lá também. Mas por não ter feito diferente, por não ter agido diferente, fico por aqui, no quase lá. Esta não é a vontade de Deus. Deus não quer que nós, Igreja Batista São Cristo Salvo, fiquemos no quase lá. Não era a vontade de Deus que Moisés ficasse no quase lá. As atitudes de Moisés, as decisões que Moisés tomou, o deixou no quase lá. Mudemos, irmãos, todos nós as nossas atitudes. Mudemos todos nós algumas visões, alguns pensamentos, para que possamos avançar e sairmos da linha do quase lá. Guiados pelo poder do Senhor, chegaremos onde o Senhor quer que nós chegamos, louvando, bendizendo, adorando e exaltando o nome daquele que nos chamou lá no passado, transformou as nossas vidas e tem nos sustentados pelas mãos até o presente momento.